Hoje o papo é um pouquinho diferente porque eu quero explicar alguns conceitos para vocês e ver de que forma vocês podem se identificar com isso. Porque a partir do momento que a gente começa a entender a nossa questão comportamental e emocional e como isso interfere no nosso corpo, isso, clareia muito a nossa conduta, não só como nutricionista, mas também do cliente seguir, tá? Então vamos lá, hoje a gente vai falar das emoções e a briga com a balança, tá? Mas o que isso tem a ver, Fernanda? O que as emoções? É porque quando eu tô nervoso eu como demais? É porque quando eu tô deprimido ou triste eu desconto na comida? Não, não é isso, tá? Não é necessariamente isso. É muito mais do que isso, tá? É como as emoções elas podem interferir no formato do seu corpo, tá? E sabendo dessa informação, né, fazendo a leitura corporal, eu consigo entender quais as emoções essa pessoa tem, como ela lida com a questão comportamental e como isso interfere no hábito alimentar dela, tá? Então, eu acho que é interessante eu explicar para vocês como que isso acontece, tá? Isso acontece no período de formação do nosso sistema nervoso. Tem uma imagem aqui que eu vou tentar mostrar. Eu falo que eu sou old school, eu sou das antigas, tá? Que é nosso cérebro e aqui a nossa medula espinhal, tá? Tem umas corzinhas aqui, que não sei se dá pra ver direito, mas isso daqui é o trajeto da nossa mielinização da medula. O que é isso? A gente já nasce com todos os nossos neurônios, tá? Porém, eles não nascem conectados 100% com o nosso corpo, tá? E é necessário que essas conexões elas aconteçam para a gente ter sensações e as percepções, tá? À nossa volta. Isso aí, gente, põe um coraçãozinho para o Instagram publicar para mais gente. Então, essa mielinização, que é esse encapamento da medula, que faz com que essas conexões nervosas aconteçam, essas ligações aconteçam, ela se completa por volta dos 5 anos de idade. E conforme ela vai tendo essas etapas de mielinização, que são 5, tá? Eu vou tendo percepções, sensações não só no meu corpo, mas percepções em relação aos acontecimentos na minha vida, tá? E dependendo da minha reação, né, a esses acontecimentos, eu tenho uma sensação, eu tenho uma dor emocional. Tá? E essa dor emocional, meu corpo como forma de me proteger dessa dor emocional, ele vai me criando recursos físicos e emocionais para eu lidar com essa dor. Tá? E se isso acontece com muita frequência, né, essas reações e sensações são muito parecidas, essa característica acaba me acompanhando, né, para depois desses 5 anos de idade de uma forma permanente, tá? Então, essas 5 etapas, né, da mielinização da medula, né, cérebro, cervical, torácica, lombar e sacral, ela me dá 5 dores básicas e me dá 5 traços de caracteres, tá? E todos nós temos esses 5 traços de caracteres e as 5 dores básicas, que são: primeira dor básica, a dor da rejeição, que me traz o traço de caráter esquizoide, que é parecido com esse senhorzinho aqui, ó, magrelinho, desarticulado, tudo belezinha. A segunda etapa, que é a cervical, me traz a dor do abandono, que me traz esse traço de caractere aqui, que é a oral, tá? A terceira etapa, que é quando chega na região torácica, me dá a dor da manipulação e o traço de caráter da psicopatia. Lembrando que não é a doença psicopatia, é só o nome do traço de caráter, tá? A quarta etapa, que é da região lombar, me dá a dor da humilhação e um traço de caráter masoquista. Olha os formatinhos do corpo, belezinha, tá? E o último traço me dá a dor da traição, da troca, que é o traço de caráter rígido. Então perceba que todos esses bonequinhos que eu mostrei, que são de um filme que chama Divertidamente, tá? Eles têm um formato de corpo, tá? E para quem já assistiu o filme vai perceber que eles têm alguns comportamentos diferentes, alguns comportamentos específicos, quer dizer, tá?
Ah, Fernanda, eu posso ser 100% de um deles? Não, nós temos os 5 traços de caracteres, tá? Só que em proporções diferentes, em proporções específicas, tá? Fernanda, como é que você consegue descobrir isso nas pessoas, tá? Eu consigo descobrir porque eu tenho uma formação em analista corporal, então além de ser nutricionista, eu sou analista corporal e eu fui treinada para usar uma ferramenta específica de análise, onde eu consigo descobrir, através dessa análise, quais as nossas porcentagens desses traços. Então eu consigo entender que uma pessoa que, no meu caso, é 20% rígida, né, com 25% psicopatia, e 20% oral, eu vou ter um determinado comportamento. Tem coisas que eu preciso incluir na minha vida, tem coisas que eu preciso dosar, e assim vai. Agora, uma pessoa que é 50% desse, com 20% desse, ela vai agir de uma forma diferente. Então, só para vocês entenderem a questão dos traços, né? E levando em consideração isso que eu contei para vocês, que foi uma introdução, quais são os traços que, por causa das suas questões emocionais, tem mais dificuldade em perder peso, tá? Existem 2, ok? Acho que pelas fotinhos talvez vocês já descubram. É o traço da oralidade, que tem a dor do abandono, e o traço do masoquismo, que tem a dor da humilhação, tá? Como que pega para eles isso? Como é que funciona, tá? O oral, gente, ele é a dor que se desenvolve, a dor do abandono se desenvolve quando a gente nasce até 1 ano de idade. Então pensa que é como se fosse um bebê, né, que não consegue verbalizar, né, adequadamente a necessidade dele e que está experimentando várias sensações pela primeira vez, né? As sensações que ele tem quando está na barriga da mãe são diferentes das sensações que ele tem quando nasce. Então ele começa a sentir o frio, o calor, o toque da pele da mãe, ele começa a sentir um barulho na barriga que ele não sabe o que é, se é fome, vontade de fazer cocô, tem que fazer força para o cocô sair. Então, são N coisas, né? A luz do sol, né? A claridade, então tem várias coisas que ele percebe. Então, esse traço de caráter, quais são as principais características dele, né? Além da dor do abandono, ele tem uma sensação de vazio constante, tá? Pessoal que está entrando, estamos falando sobre as emoções e a briga com a balança, tá bom? Estou explicando aqui de quais os traços têm mais dificuldade de perder peso e o porquê, tá? Então, o oral, ele tem uma sensação de vazio constante, tá? Por causa dessa dor do abandono. Parece que nada é suficiente para ele se preencher, ok? Então, ele busca esse preenchimento de formas externas. E quando ele está na dor, né, ele está na dor do abandono, ele busca preencher essa sensação de vazio com comida, com bebida, com coisas, né, comprar coisas, pessoas acumuladoras, né, ele sempre vai partir para os excessos. Isso se ele tiver com essa dor do abandono, tá? Então são pessoas que, qual que é a característica emocional delas, tá? Aliás, deixa eu partir, quais as características físicas primeiro? São pessoas com o corpinho mais arredondado, tá? Mesmo elas estando magras, você vê que o corpinho é mais arredondado, a perninha é mais redondinha, bracinho, o ombrinho aqui mais arredondadinho, né? Tem uma bochechinha em algum momento, que nem eu tenho o rosto mais assim, mas eu tenho uma bochecha quando você pega aqui, né? Então vai tendo alguns traços da minha oralidade. E esse arredondadinho, ele é mais fofinho. A Paty perguntou aqui, o eu mereço de forma distorcida. Pode ser, Paty. O oral, eu vou entrar um pouquinho nas características emocionais, mas eu já vou adiantar. Ele é muito emotivo, né? Ele é muito sensível. E é como se ele fosse um bebê, às vezes, quando ele tá na dor. Aquela pessoa, carinha de bebê, olhinho que parece que tá pedindo colo, tipo o gatinho do Shrek. Então ele tem uma tendência na dor de se vitimizar. Então ele pode usar sim o eu mereço como uma desculpa, tá? Mas voltando às características físicas, que isso é muito importante, tá? O oral, ele é arredondadinho e ele é fofo, tá? Então é uma pessoa que tem a perna mais fofinha, o bumbum mais fofinho, o braço mais fofinho. E como eu disse, mesmo magro, é uma pessoa que não vai ter tanta facilidade de ganhar massa muscular. Uma pessoa que tem um sorrisão largo, assim, aquele sorrisão, né? Pessoa que gosta de abraçar. Aí já tô entrando na parte comportamental, né?
pessoa que gosta de estar perto de pessoas, que gosta de falar, que gosta de comer bem, não é só comer, que gosta de apreciar uma boa comida, que tem necessidade de ter sensações, que gosta de ouvir música, né, que gosta de intensidade nas coisas. Essa é uma característica importante do oral. E complementando as características físicas, tá? Geralmente as pernas são mais curtinhas, é uma pessoa que não é que ela é preguiçosa, tá, gente? Mas ela não tem muita perna para fazer as coisas. É uma pessoa, imagina um bebê, né? Um bebê ainda não consegue andar direito. Então, o oral, ele pode ter muitas ideias, mas ele talvez precise de ajuda para conseguir executar. E é uma pessoa mais do sentir do que do pensar. E precisa chorar, viu, gente? Quem é oral, se está se identificando aqui, é uma pessoa que tem necessidade de chorar. Falar para um oral engolir o choro, gente, tipo, é a morte, né? Ou quando ele tá ali angustiado, tudo, fala o que você tá pensando. Ele não vai conseguir falar o que ele tá pensando. Ele vai conseguir falar o que ele tá sentindo, tá? E uma das formas de evitar ser abandonado, tá, é adquirindo uma característica fofinha. Fofinha, para ter abraços, para ter gente por perto, uma carinha aconchegante, uma carinha que gera empatia, tá? Então, esse corpo mais arredondado e que sente necessidade de ser preenchido, ele, quando está na dor, ele vai sim aumentar de tamanho. Tá? E a pessoa ela vai ter necessidade de preencher de alguma forma. E normalmente a comida acaba sendo um dos recursos mais fáceis e mais aceitáveis, tá? Então, normalmente as pessoas que têm problema com obesidade, tá? Elas têm uma porcentagem muito grande do traço de caráter oral, e esse traço com certeza está na dor. Então, eu, como nutricionista, que também sou analista corporal, meu objetivo é entender aonde está a dor desse traço, tá? E ajudar essa pessoa, né? Ou junto com ela, ou se precisar de algum suporte psicológico, a identificar essa dor e alimentar ela de outras formas que não sejam com a comida, que eu já vou falar quais são, tá bom? Agora, o segundo traço, gente, vocês estão gostando? Pode perguntar aqui, tirar dúvidas, tá? Que eu paro e respondo. A previsão da live, da aula é de meia hora, tá bom? Já estamos em 15 minutos. Segundo traço que está relacionado com ganho de peso é o masoquista, tá? Legal, Paty, que tá fazendo muito sentido. Ótimo. Masoquista. Qual que é a dor do masoquista? É a dor da humilhação. O que ele tem medo, gente? De errar, de ser exposto, tá? E ele quer fazer tudo muito certinho, tá? E da onde que vem essa dor da humilhação? É quando a criança está ali dos 2 anos e meio aos 3 anos e meio e que ela já está aparentemente formadinha, ela consegue andar bem, dificilmente ela cai, mas é a fase do desfraude. Então ela está começando a ter controle dos esfíncteres urinários urinário e anal agora. Então rola umas escapadas, gente, de cocô, de xixi, cocô na calça, xixi na cama, né? E dependendo da visão que essa criança tem nesse momento, realmente isso pode gerar para ela um desconforto muito grande. E ela adquirir atitudes e a estrutura física para não sentir essa dor, não se expor. Então esse corpo grande, forte, né, mais quadrado, tem relação com isso, tá? Tem relação com essa pessoa, tipo, fazer como se fosse uma armadura, tá? Para se proteger dessa humilhação, tá? Então, além desse corpo grande, né, e mais largo, quais são as outras características físicas que chamam a atenção? Ele é duro, ele é forte, é aquela pessoa assim que ela pode parecer gordinho, mas quando você vai pegar nela, você fala assim, nossa, que durinho que você é, perninha dura, tronquinho duro, né, tudo atarracadinho, geralmente o rosto é mais quadrado, tem a sensação de estar sempre assim, ó, né, aqui assim, ó, a boca às vezes, você pede pra sorrir, ela faz assim, nossa, sorriso, ela não consegue sorrir, né, porque tá tudo travado. Bundinha, aquele bumbum meio enterradinho pra dentro, né, segurando assim pra não fazer cagada, sabe, pra não escapar um cocô. O masoquista, ele tem essa característica, o bumbum travadinho pra dentro, tá? E são pessoas fortes, tá? E muito fazedoras, só que é um forte que não é definido. O forte definido é o do rígido, que é o último traço, tá? Esse aqui, ele é forte, mas maior assim, sem definição, tá? E quais são as características emocionais desse traço?
Eles também são muito sensíveis e muito emotivos, mas diferente do oral que já precisa chorar, já escancara, né, já quer pôr pra fora, esse aqui não, ele guarda, ele engole, ele não expõe, porque lembra, o medo dele é da humilhação, ele não quer se expor, então ele vai engolindo sapo, então é uma pessoa que dificilmente fala não, né, porque, nossa, imagina se eu vou achar que eu não vou dar conta, então ele vai sumindo, e como ele é forte, dá conta do recado, ele vai botando as coisas nas costas, né? E o pior de tudo, como ele não fala não, muita gente abusa dele. Então, putz, gente, tem né, bom senso com os masoquinhas aqui, porque ele não fala não, não é só porque ele aguenta fazer, mas ele tem limites. O problema é que ele tem dificuldade de saber quais são os limites dele, tá? Então, é muito comum pessoas assim, depois de um tempo, elas explodirem, tá? Ou explodirem para fora, rompantes de raiva, serem agressivos, ou se machucarem com comportamentos autodestrutivos. Droga, bebida, sai correndo com o carro em alta velocidade, sabe essas coisas meio louca? Você fala, nossa gente, essa pessoa tão quietinha, né? Menino tão bonzinho, de repente pirou, né? Aqui a Paty falando, nossa, você vai identificando as pessoas que você conhece do super... Meu, depois que eu fiquei sabendo, que eu tive acesso a essas informações, eu comecei a ver o mundo de uma outra forma. Eu sempre tive muita empatia com as pessoas, mas tinha algumas coisas que não faziam sentido, né? Às vezes você fala assim, nossa, que cara grosso, né? Que mulher grossa, por que ela tá agindo assim? Gente, se eu vejo que tem essa característica, eu falo, meu, essa pessoa deve estar sofrendo para caramba, né? Para chegar nesse nível. É que ela não percebe, às vezes já faz muitos anos que ela age dessa forma e não percebe. Mas, na verdade, quando ela tem essa reação, é por causa de um sofrimento absurdo, tá? E o masoca, eu chamo de masoca, mas o masoquista, como ele tem muito medo de falhar, ele é uma pessoa que acaba sendo muito sistemática, ele acaba adquirindo métodos de trabalho, métodos de fazer as coisas, né, para justamente evitar que aconteça algum erro, tá? É perfeccionista e ele não gosta muito de se expor, diferente do oral que gosta, né, de ser o centro das atenções. Esse aqui não, ele é mais de bastidores, gosta de ficar mais quietinho, justamente para não se expor, tá? E diferente do oral, que tem a sensação de vazio e às vezes precisa, né, colocar coisas para dentro ou adquirir coisas para se preencher, o masoca não, ele pode ganhar peso mesmo sem comer demais. O que vai fazer o masoca ganhar peso é realmente a demanda de coisas que ele vai colocando nas costas e esse emocional entende que ele precisa aumentar de tamanho, tá? Então é muito doido ver isso. E é super comum também masocas terem intestino preso, aquela coisa de segurar a merda dele, segurar a merda dos outros, então ficar com aquele barrigão duro, né? E intestino preso, não bota pra fora. Tá? Então, o masoquista, diferente do oral, ele pode ganhar peso por sobrecarga, tá? Aí você fala o seguinte, Fê, mas e como é que funciona, né? Tem uma aula que eu tô querendo dar, até se vocês quiserem, eu posso depois preparar essa aula, que é falando das combinações dos traços, porque como eu disse, eu não sou só esse e nem só esse, tá? Eu sou uma combinação dos 5 traços, então combinar esse com esse, em predominância, é um resultado X. Combinar esse com esse é um resultado Y, tá? Então eu posso fazer uma live disso. Hoje eu queria só realmente apresentar os traços, as dores e o que a gente faz para resolver, né? Esse é um primeiro passo para resolver essa questão. Mas é muito comum eu atender no consultório, principalmente homens que têm essa combinação aqui, tá? Eu atendo muitas mulheres com essa combinação. São aquelas mulheres que estão acima do peso, mas elas têm curvas, tá? É diferente. Quando eu atendo esse daqui com esse, elas são mais redondinhas e tem alguns lugares que são mais durinhos, tá? Então eu tenho que atender cada traço. Aí você deve estar se perguntando, Fernanda, como é que eu resolvo então o problema, né, dessa dor emocional que interfere no comportamento e interfere no físico, tá? Eu vou falar de uma forma muito simples, lógico, porque isso aqui é uma aula que tem 30 minutos, né? Mas serve como uma apresentação de um conceito e de uma forma diferente de olhar, tá? Mas aqui no consultório a gente faz todo o processo ao longo dos atendimentos, junto com a orientação alimentar e tudo mais, tá bom? O oral, gente, o que ele precisa fazer
para começar a sair dessa dor, tá? Ele precisa ter tempo para ele precisa olhar para ele e precisa primeiro ter a consciência de que ele é o único responsável por tratar essa dor. Ele não pode terceirizar isso para os outros. Ah, porque meu marido, minha mulher não me dá atenção. Ah, porque tô sem amigos, ninguém conversa comigo. Lógico, é uma pessoa que precisa de gente, mas ele não pode só contar com isso, né? Ou tipo ter poucos amigos, porque senão ele vai sugar demais daqueles poucos amigos. Ele precisa ter vários amigos para talvez fazer um rodízio, porque a demanda dele é alta. E ele precisa ter essa consciência que não é problema dos outros que não dão atenção para ele, é ele que precisa de mais. Então, quando o oral ele entende que ele é muito intenso e que é uma característica dele, ele começa a se frustrar menos e criar um sistema aí de um rodízio de amigos e também criar atividades que ele sinta prazer e se sinta preenchido fazendo sozinho, tá? E essas atividades, muitas vezes a pessoa chega aqui sem saber o que são e aí a gente tem que descobrir, né? Mas são atividades que despertam sensações, tá? Pode ser tato, pode ser cheiro, pode ser ouvido, pode ser tipo qualquer coisa. Pode ser uma boa comida. E só um parênteses em relação à comida. É diferente o oral quando ele está se alimentando na dor, que ele está botando tudo para dentro sem perceber, sem às vezes mastigar, sem sentir o gosto. Ou quando ele está no recurso, que ele está degustando um prato bem feito, uma comida saborosa, e ele come devagar e ele aprecia os sabores e a textura. Aí, isso pode ajudar ele a entrar no recurso, tá? Então, é uma pessoa que pode sair para ouvir música, pode ir no cinema, pode ir passear num parque para sentir cheiro de grama, de terra molhada, né? Pode gostar de ir para praia para ter, né, percepções de clima diferente, de ar diferente, enfim, né? Conversar é importante, dançar, tá? Então, assim, e às vezes terapias de autocuidado mesmo, sabe? Uma pessoa que gosta de passar seu creminho, gosta de fazer tratamento no rosto, sentir que ela está também se aninhando, tá? Pode parecer besta isso, gente, mas faz uma baita diferença. Como eu trabalho bastante com emagrecimento, boa parte das pessoas que eu atendo tem uma porcentagem alta de oralidade. E quando elas começam a incluir essas atividades no dia a dia, é impressionante como vai diminuindo a necessidade delas de comer de forma excessiva, né? E elas conseguem ser mais consistentes no tratamento, porque elas começam a identificar essa dor delas, né? E essa dor, gente, ela sempre vai existir. A questão é a pessoa usar os recursos dela, que é essa questão da comunicação, da afetividade, né? Pra trabalhar, né? Não é que é para curar a própria dor, mas para se acolher, né? E para trabalhar isso. Então, veja, falam aqui se faz sentido para mim, tá? Se vocês já se identificaram em alguma dessas questões, ou se conhecem alguém aqui que identificou, vamos trocar uma ideia, tá? E o masoquista, como é que a gente cuida dessa dor emocional dele? Qual que é o primeiro passo, né? Para ele conseguir fazer com que esse corpo sinta que possa ser menor, porque o masoquista, como eu disse, ele ganha peso mesmo sem comer. Tá? Então, a primeira coisa para o masoca é fazer ele se sentir confortável e seguro de que ele pode falar não, de que ele não está fracassando por falar não, tá? Então, isso é um primeiro ponto, tá? Lógico, é interessante a gente identificar qual que é a história de vida dele, né? Qual que é o contexto. Então, aqui a gente conversa bastante sobre isso, para entender esse contexto da história da pessoa, porque não é simplesmente assim, ó, começa a falar não para todo mundo. Gente, ele não vai conseguir. Então, a gente precisa entender de onde que veio isso e como trabalhando de uma forma que ele se sinta seguro, tá? Para fazer. Conforme ele vai evoluindo, a gente vai desenvolvendo mais. Então, a primeira coisa, se sentir seguro de falar não, tá? Estabelecer limites para a pessoa e para ele mesmo, tá? E aprender a desenvolver os parâmetros, ele começar a perceber quando ele está assim, prestes a colocar mais coisas do que ele deveria. Né, e ter válvulas de escape. Então, esse tipo de pessoa, exercícios de alta intensidade, é bem bacana para ele, porque é uma forma dele extravasar, né, essa raiva, vamos dizer assim, tá? E ele precisa trabalhar de uma forma que ele se sinta seguro,
né? Lógico, às vezes se você trabalha numa CLT, num ambiente que tem muita gente junto, pode ser que você não consiga mudar tudo isso, mas às vezes criar um sistema seu, criar uma forma de trabalhar que te deixe, né, mais tranquilinho também pode ajudar. A Dakini aqui faz super sentido, amando tudo isso. Ai, obrigada, Dakini, sua linda, tá? Então, isso sim faz muito sentido mesmo, porque a gente começa a respeitar mais a gente, sabe? E, por exemplo, um masoquista, meu filho tem um pouquinho de masoquista, meu filho de 13 anos. Dificilmente ele vai falar pra mim se ele tá incomodado com alguma coisa. Dificilmente, né? Ele tem uma tendência, assim, se eu pergunto alguma coisa, tipo, tanto faz, né? Tá tudo bem. E aí, depois que eu comecei a entender isso, eu dou né, sem expor. Pedro, né? Tá acontecendo alguma coisa, tá tudo bem, tô percebendo que você tá assim, vou no cantinho, não falo na frente dos outros, né? Chamo ele no cantinho, falo com carinho, sem ser num tom muito diretivo. Como eu sou rígida, eu tenho uma tendência a ser muito objetiva, tipo, pá! Né? Então eu percebi que com ele eu tenho que ser mais tranquilinha e sempre de forma reservada, né? Então, esse aqui a gente tem que tratar com muito carinho, porque senão realmente se a gente tem um masoquista em casa, né? E não porque ele gosta de fazer, não, gente, às vezes não é que ele não gosta, ele simplesmente não consegue falar não. Vamos ter carinho com eles, tá bom? E assim, então, terminei de apresentar os traços de caracteres para vocês, tá? Quais são aqueles que têm mais facilidade de ganhar peso e por quê, né? Relacionado com as emoções, né? Com as dores emocionais e o que desencadeia esse ganho de peso e algumas dicas aí de como começar a tratar a dor desses traços de caráter. Lembrando que é importante a gente fazer associação sim com as correções alimentares, tá? Eu gosto de falar que não é só nenhuma coisa nem outra. Lógico que às vezes, dependendo do momento, uma pode predominar aí como um ponto de dificuldade, tá? Mas a gente tem que unir as duas coisas. E é super comum também eu atender pessoas que já têm essa característica, estão na dor, né? Estão obesas, estão com a dor emocional, mas também existe alguma questão clínica, tá? Que não é só tratando a dor dos traços que vai ser resolvida. Então, se ela já está inflamada, eu preciso fazer um tratamento para recuperar esse intestino, né? Para repor a parte de nutrientes. Então, é todo um contexto, tá? Mas o que eu vejo de legal, desde que eu comecei a trabalhar com isso, gente, é que as pessoas se sentem aliviadas de entender, tipo, nossa, gente, eu não sou preguiçosa, ou eu não tenho, não é que eu não tenho força de vontade, é essa a minha característica. Então, assim, dá um alívio muito grande e isso dá força para a pessoa conseguir fazer, ela se respeitar, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se chegou agora, assiste a live do começo, que foi muito legal, essa aula desde o começo. Compartilha com outras pessoas, porque eu acho que quanto mais gente souber disso é melhor, porque realmente é muito legal quando a gente começa a entender. E eu vou postar agora, assim que eu encerrar, eu vou postar o resumo da live para vocês em forma de post carrossel. Então vocês podem salvar também para consultar depois, porque tá de uma forma bem resumidinha, tá? Salvar é aquela bandeirinha, né? Encaminhar o aviãozinho e salvar é a bandeirinha, tá bom? Gente, muito obrigada quem ficou até aqui. Agradeço e terça-feira que vem tem mais aulão. Tchau, tchau. Boa noite.